Shalom, edificados, tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa série de 5 reis de destaque na Bíblia e como quarto rei de destaque eu trouxe um cara que tinha tudo para ser o cara em Israel, como rei de Israel. Esse cara que eu estou falando chama-se Saul. Provavelmente você já ouviu falar desse rei. E mas por que Saul tinha tudo para ser o cara? Por que Saul tinha tudo para ser, né, o mais memorável rei de Israel? Inicialmente, para a gente começar a nossa conversa sobre Saul, Israel não tinha rei nessa época. Israel era liderado, entre aspas, por seus juízes. Israel recebia as ordens de Deus por seus juízes. E o povo de Israel começa a verificar que à sua volta todas as nações tinham um rei. E Israel sente falta, né, ou sente inveja, não sei exatamente qual é o sentimento do povo, mas decide pedir a Samuel, que era o profeta na época, que também era juiz, que também era sacerdote, um rei. E quando Samuel vai fazer esse pedido a Deus, vai fazer as suas orações a Deus, Deus mostra que o povo de Israel não estava rejeitando Samuel por profeta, estava rejeitando a Deus como soberano. E é aí que começa a história de Saul. Por quê? Deus decide satisfazer o pedido do povo e decide levantar um rei para Israel. E Deus começa a dar as coordenadas a Samuel para que ele ungisse esse rei. Então, esse rei seria Saul, que seria o primeiro rei após os juízes assumir Israel, né, como rei. E Saul tinha tudo para dar certo, porque Deus escolhe Saul de forma que ele era da tribo de Benjamim, que era a menor das tribos. Saul fazia parte de uma família que era a menor das famílias em Benjamim, ou seja, Saul era o menor do menor, e ali mostra o quanto Deus queria fazer na vida de Saul, porque é bem o estilo do que Deus gosta. O improvável para ser rei, o esquecido para ser lembrado, alguém que não tinha talento nenhum, mas que Deus capacita. E Saul tinha tudo para ser o rei mais memorável de Israel. E começa muito bem. Começou a sua caminhada como rei muito bem. Saul começa a oferecer ofertas a Deus, começa a confiar em Deus, mostra que é um homem temente a Deus, vai para as guerras junto com o povo, né, com os seus soldados de Israel, ganham muitas batalhas, se mostra muito solícito, mas Saul como rei começa a deixar a soberba entrar no seu coração. Um detalhe muito importante é que antes que eles saíssem para uma guerra, um dos detalhes, né? Antes que ele saísse para uma determinada guerra, você vai verificar essa passagem lá em 1 Samuel, capítulo 10 até o 15 mais ou menos, você vai ver esse resumo que eu estou te fazendo nesses 5 capítulos. Samuel pede para que Saul aguarde, que ele estaria chegando para fazer a oferta, para fazer o holocausto. E Saul, depois do prazo que Samuel pede a ele, decide não aguardar mais. Decide que ele mesmo iria fazer a oferta, iria oferecer o holocausto. Entenda que Deus é muito organizado. Deus instituiu reis para que cuidasse do povo. Deus instituiu profetas para que fosse a boca de Deus para o povo. E Deus institui sacerdotes para cuidar das coisas sagradas e para que levasse a remissão dos pecados do povo para Deus, através dos holocaustos, das ofertas. Saul, nesse momento, abre mão da sua vida como rei. Ele foi chamado para ser rei e não sacerdote, para dar uma de sacerdote. Mas Deus não mandou ele fazer isso. Nesse momento, ele oferece a oferta, ele oferece o holocausto. E é a partir desse momento que Deus rejeita Saul como rei. E aí, daí para frente, Saul só vai colocando os pés pelas mãos. Saul começa a perder o seu norte, porque na verdade Saul não tinha nada para ser rei,
mas Deus decide instituí-lo como rei, porque Deus seria o norte para o sucesso dele e o seu reinado sobre Israel. Mas ele perde esse norte. Ele decide se desviar desse norte. Ele decide se desviar dos caminhos de Deus, e dali para frente ele teve muitas decepções, e Deus só foi confirmando que estava rejeitando Saul como rei. Tá? Então, claro que Saul teve as suas passagens, Saul teve, né, o seu valor, né, como rei de Israel, teve o seu valor como sendo o primeiro rei de Israel, mas infelizmente ele abriu mão de ouvir a voz de Deus. Então, infelizmente, Deus rejeita Saul como rei em Israel. Ele teve o seu valor, ele teve os seus propósitos, mas infelizmente se desviou. Eu trouxe Saul porque muitos de nós somos assim. Deus nos escolhe, Deus nos capacita, nós não éramos nada, mas Deus nos chama para fazer com que nós trilhemos num caminho de sucesso, de prosperidade. Quando chega lá na frente, a gente se esquece de quem nos chamou. E aí quando a soberba entra, com certeza, a queda é muito dolorosa. Então, se por algum motivo você está me ouvindo, você que um dia teve o favor de Deus na sua vida, mas por algum motivo se desviou, está na hora de voltar. Você tem essa oportunidade, Saul não teve. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, sua família, e no próximo eu separei o melhor para o final. Deus abençoe, tchau, tchau.